Salve, salve nação esmeraldina! Você torcedor, você torcedora do mais amado e mais querido do Centro-Oeste. E o Verdão, o líder, o poderoso Verdão joga hoje, dia 14 de junho, sábado de 2025. E para falarmos desse pré-jogo, um craque camisa 10, meu amigo Iris Cruvinel. Bom dia, boa noite, boa tarde, bom sábado, seja bem-vindo, Iris. E aí, grande Alex, nós estamos aqui mais uma vez para falar aí das coisas do Goiás e dessa vez destacando aí essa partidaça, né, de daqui a pouco entre CRB e Goiás. Vamos que vamos falar tudo desse jogo. E antes de falarmos desse jogo, Iris, segunda-feira tem a nova live, né? Nossos horários marcados aí são a segunda-feira e duas grandes surpresas. A primeira é a super convidada, uma das maiores cronistas, vamos dizer, do Brasil, já que infelizmente temos poucas mulheres cronistas. Vamos receber Ivana Mamed. E para falarmos com a Ivana Mamed, a turma toda completa, e também teremos, Iris, aí você vai me falar aí, meu campeão, tem novidades, né? Vai ter um sorteio da bicicleta, então tem que ficar ligado, para todo mundo ficar ligado, 20 horas, segunda-feira, imperdível essa live, Iris. Muito bem, Alex, muito bem lembrado por você. Segunda-feira, às 20 horas, live ao vivo, novamente, como já é de costume aqui do canal Eu Sou Esmeraldino. Dessa vez de maneira muito especial, por esses dois motivos aí, para lá de especial. Grande momento da participação da nossa colega Ivana Mamed, a rainha da comunicação e do rádio brasileiro. Falava goiano, agora é brasileiro. Grande Ivana vai estar com a gente, pessoa carismática, pessoa do bem, entende de futebol, tem uma voz meia boquinha, bonita pra caramba. Um abraço pra Ivana. Vamos aguardar aí até segunda-feira às 20 horas. Vamos também proceder aí o sorteio de uma bicicleta, sorteio da bicicleta. Aí vai ter algumas metas aí para que esse sorteio aconteça. Vai ser passado para você durante esse vídeo. Estamos aguardando aí, Alex, com ansiedade. E convidando a todos para estar com a gente na segunda-feira a partir das 20 horas. Lembrando você, torcedor, que ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva para não perder essas novidades. Também entre no nosso grupo do WhatsApp, entre no nosso Instagram para acompanhar o nosso trabalho. Iris, jogão. Hoje é jogão. O CRB querendo entrar no G4, o Goiás querendo se manter na liderança absolutamente isolado. Mas antes de falarmos desse jogo, prováveis escalações, a gente tem que falar de uma polêmica, né? Essa semana surgiu a polêmica que o Goiás não poderia escalar o Anselmo Ramon. Oficialmente o Goiás pronunciou, o Goiás falou que não iria abrir mão de escalar o Anselmo Ramon, até porque não negou esse acordo, e outra, porque o Goiás fez o contrato definitivo com o Anselmo Ramon. Então, diante dessas ponderações, o Goiás falou que o Anselmo Ramon vai para o jogo. Só que agora, Iris, meu amigo, ontem, e aí eu vou colocar aqui na tela para vocês, o CRB, no seu perfil oficial, soltou essa nota aí, falando que estava repudiando aí a atitude do Goiás, falou que de fato houve esse acordo, né, como vocês estão vendo aí na tela. Vou ler aqui na íntegra para vocês aqui, Iris, lembrando que é a publicação oficial. O Clube de Regatas do Brasil lamenta a declaração dos dirigentes do Goiás de que não houve acordo sobre a não utilização dos atletas Anselmo Ramon e Breno Herculano nas partidas entre as equipes. O CRB confirma que durante a negociação da saída do atacante Anselmo Ramon e a chegada do Breno Herculano, ficou acordado entre os clubes que ambos atletas não atuariam nos confrontos entre CRB e Goiás. Nessa temporada, a reunião contou com a presença do presidente do CRB, Mário Marroquim, do diretor de futebol Ari Barros e do empresário Ângelo Pimentel e do dirigente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro. Nessa reunião foi definido o acordo. A diretoria regatiana preza pelo cumprimento dos seus acordos, sejam eles formais ou informais. Lamentamos, porém, e acreditamos na força da equipe. Com nossa torcida, vamos em busca dos 3 pontos. A gente vai deixar aí na tela para vocês ir conferindo. E duas coisas. O Paulo Rogério negou,
E a outra coisa são o aspecto jurídico. Paulo Rogério não tinha cargo na época, e mesmo ele com o cargo de conselheiro, no qual ele assumiu essa semana, ele sempre falou que não tem atribuição de contratação. E me fale aí dessa polêmica. Faz parte desse jogo, da necessidade do CRB vencer? O que dizer dessa situação aí, meu amigo Iris? Alex tem uma recomendação muito sábia que ele diz assim, ó, nunca toma decisões e tome partido na hora da raiva e nem prometa algo na hora da euforia. Pode ser que você venha a se arrepender. Isso é uma grande verdade. Estaria o Goiás roendo a corda? Será que o Goiás fez uma promessa, firmou um acordo na hora da euforia, no afã de trazer o jogador, e está voltando atrás, roendo a corda? Estaria o CRB inventando tudo isso aí de última hora para poder criar uma polêmica no jogo? Se for, não vejo necessidade. Até porque não é um jogo que tem tanto clamor assim. Ainda estamos aí mais da metade da primeira fase do campeonato, pouco mais de um quarto, de um quarto do campeonato. É muito cedo ainda, nada, não é um jogo decisivo, não é nada. Então vai ficar essa dúvida aí. O dirigente do Goiás está dizendo que não falou, pode ser que falou e está roendo agora. O dirigente do CRB diz que falou, falhou, que fechou o acordo, e esse acordo com certeza foi verbal, e que está repudiando o fato do Goiás colocar o jogador. Não tem como tomar partido nisso aí. Se está roendo a corda, eu tenho uma palavra para isso. Eu na minha terra, e naquilo que eu aprendi, isso se chama molecagem. Não estou dizendo que está acontecendo. Estou conjecturando. Se estiver, é molecagem. Se o CRB criou isso aí de última hora, para mim, desnecessário e inoportuno. Vamos ver no que dá. Vamos aguardar. Lembrando que nos negócios jurídicos, que não se está oficializado, então, assim, legalmente não tem nenhum perigo do Goiás. Agora resta saber dessa questão. Eu amo a cidade de Maceió, amo o povo alagoano, mas nessa aí eu prefiro ainda, como o Iris falou, vamos aguardar, mas eu prefiro ficar com o presidente aqui sem motivos para duvidá-lo. Mas a opinião do torcedor é importante. E você, torcedor, o que acha dessa celeuma? Escalaria, não escalaria? Comente aí embaixo, que é uma situação polêmica e vamos ver. Né? Pode ser algo para incendiar esse jogo. Iris, vamos lá, vamos direto aí para o CRB. O CRB que é treinado pelo Eduardo Barroca, né? Conhecido do futebol goiano, treinou o Atlético, e com reforços para o duelo para buscar a vaga do G4. Então, o CRB vale a vaga do G4. O CRB hoje é o 7º colocado com 18 pontos e vencendo. Momentaneamente ele poderá assumir aí o G4, dependendo da conjuntura dos outros jogos, para se manter na rodada. O CRB, que tem a provável escalação com ótimo goleiro Matheus Albino, é um dos destaques, Weverton, Luiz Segovia, bom jogador, Henry e Magalhães Ribeiro, Meritão, GG, Danielzinho, William Potker, saiu do Atlético também, gosto muito desse jogador, Mikael e Douglas Baggio. Douglas Baggio já jogou no Goiás, né? Alguma coisa aí falar desse CRB? O CRB que é o time que vem tendo bons resultados em casa, mas ele vem em casa da derrota para o Avaí. Mas aí, CRB, bom time, né, eles? Jogo difícil, talvez um dos mais difíceis dos últimos jogos aí do Goiás. Alex, a tabela mostra que não é um time qualquer, é um time que merece respeito. Assustar, botar medo, na opinião, não bota e não deve. Tem aí, assim, a estreia, me parece que vai ser a estreia do William Pocket, se quiser, um dia desse ele estava no Atlético. É um jogador que sabe jogar, né? Vem em declínio na carreira, mas sabe jogar. Esse Douglas Baggio que passou por aqui não acrescentou muita coisa. Esse goleiro aí indo muito bem. E se o CRB ganhar, então ele entra no G4. Então é um jogo que não decide nada, como eu falei, mas para ele tem uma importância. O CRB precisa de ser respeitado. O Goiás tem que encarar com toda seriedade e entender que do outro lado tem um adversário que tem seus objetivos, que nas últimas participações na Série B foi até bem. Teve ano aí, se eu não me engano, no ano passado, atrasado, que ele bateu ali na porta, ficou entre o oitavo, sexto, sétimo ali, que normalmente fica bem perto, bem próximo da pontuação da zona de classificação. Ele tem um problema, hein? Eles costumam ir, de repente, escanchela na tabela,
ou eles estão muito embaixo, de repente ele escapa do rebaixamento, mas é um adversário difícil, vai ter que ir, vai ter que levar com muita seriedade, vai ter que apresentar futebol para poder conseguir ter algum êxito lá. É isso aí, lembrando que o jogo será às 16 horas no estádio Rei Pelé, na Linda Lagoas, e a arbitragem vai ser de Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento, do Pará, assistido por Aniquese Gomes de Sá, do Amazonas, Acácio Menezes Leão, do Pará, e o VAR será de Emerson de Almeida Ferreira, Minas Gerais. Do outro lado, né, do outro lado está o nosso Verdão, o Verdão muito bem na tabela, dispensa comentários aí, terá aí a estreia de Tite, que foi apresentada essa semana, veio para substituir os problemas da zaga, e com algumas mudanças, né, o Goiás que tem algumas mudanças aí para os jogos, para esse jogo tem uma provável escalação aqui, Iris, é bem interessante a escalação do Goiás, vamos lá, o Goiás vai ter o Tadeu, o William Lepo, só que o William Lepo vai atuar pela direita, lembrando que o Caito está suspenso, está fora do jogo. Aí vem a estreia do Tite, né? Tudo quase certo para a estreia do Tite. Luiz Felipe, que estava com ponto, mas vai jogar. E aí, formando agora sim na lateral esquerda, Lucas Lovati, ou seja, sistema defensivo sem improvisação. Meio vem com o Marcão, o Juninho. Há uma dúvida entre o Vitinho e o Gava. A questão do Gava é física, né? O Gava está liberado, mas se não for poupado, o Gava deve entrar. O Vitinho seria uma opção, a gente coloca como dúvida, porque o Gava saiu como apto, mas vamos aguardar. Na frente, o Wellington Matheus, o Anselmo Ramon, pivô de toda essa briga que a gente falou no início, e Pedrinho. O Goiás, todo mundo sabe de cor e salteado eles. Mudanças por conta das questões físicas e dos cartões. É o nosso Verdão. Alex, é assim, o Goiás acabou com o Mancini, né? A diretoria acabou, né, dando uma driblada aí nessa dificuldade aí por contusão, e por questão de suspensão, por terceiro cartão, e assim, acabou dando uma organizada, ficou bom, hein? Ficou bom, a zaga não ficou ruim não, né? Tadeu, Lepo, o Tite, Luiz Felipe e o Lovati, fica uma zaga assim, bem tranquila. O Lovati não apresentou muita coisa, mas sabe jogar, principalmente na questão de posse, de dominar a bola, sair jogando, ele é muito bom. Aliás, ele não é ruim, né? Não é que seja muito bom, ele não é ruim. O meio de campo aí, pra mim, não indo o Galo, o Vitinho, o mesmo ataque continua o mesmo. O Goiás vai forte. É isso aí, é o que nós temos de melhor. Se der certo aí, pode ser escalação mesmo, o Goiás tem condição de fazer um grande jogo lá. Lembrando que o Goiás continua na liderança, independente de qual for o resultado. O Goiás tem 26 pontos, o Novo Horizontino está a 4 pontos, é o segundo com 22. O Cuiabá é o terceiro com 21, Curitiba com 20, o Remo com 20 também é o quinto, o Avaí com 19 é o sexto, CRB com 18, Chapecoense com 16, América com 16 e o Vila com 16 fecham os 10 primeiros colocados, né? No Z4 está o Botafogo, o Amazonas, o Atlético e o Paysandu. Iris, né, para lembrar que a 12ª rodada iniciou ontem, né? Tô forçando aqui para não rir, galera, para segurar o queixo aqui, mas a vontade de rir é grande. Parece que o time do Universitário tomou um passeio, um chocolate do Coelho, 3-0. O Paysandu, tem Paysandu e Botafogo de São Paulo. Nosso Verdão joga amanhã, né? Joga agora sábado logo mais. Atlético Paranaense e Remo, Atlético e Operário, Atlético Goianiense e Curitiba, Novo Horizontino e Cuiabá, Criciúma e Amazonas, Chapecoense e Ferroviária e Volta Redonda e Avaí. Iris, queremos a vitória, né? Claro que queremos a vitória, mas é um jogo muito difícil que, pelas circunstâncias, se vier um pontinho também não é de todo ruim, né? Eu dei uma passeadinha essa semana por alguns canais e por alguns grupos de WhatsApp aí, de torcida do Goiás, e eu vi assim um comentário quase que geral, que é um jogo dificílimo e que muito dificilmente o Goiás sai com um resultado positivo de vitória de lá, com vitória. E eu já penso rigorosamente o contrário. Para mim, o Goiás, eu já vou talvez até adiantar para você, para mim o Goiás vai como favorito,
Para mim ter muita possibilidade de vencer o jogo, seria muito importante vencer, porque ele estaria indo aí com 12 rodadas, que seria um total de 36 pontos, estaria chegando a 29. Seria uma pontuação espetacular para um time que está buscando acesso. Para mim, o Goiás é favorito, tem possibilidade de ganhar o jogo. Não estou dizendo aqui que é um jogo fácil, que é um jogo de chegar e ganhar. É aquilo que eu falei no começo do programa aqui. Tem que ir jogar com seriedade, mostrar, chegar lá e dizer, ó, eu sou o líder, estou aqui, ó, na casa de vocês, de vocês, mas eu sou o líder, vou jogar como líder e eu vou buscar os 3 pontos como líder que sou. Se alguém tem a camisa forte e a camisa pesada nesse confronto, é a minha, sou eu. Vou jogar e vou fazer os 3 pontos. Para mim, isso aí tem muitas boas possibilidades. É isso aí, torcedor. Vai, faz o seu palpite aí, o seu palpitão. Aí travou, é o trava-línguas aqui. Palpitômetro. Exatamente. Faz aí seu palpite do jogo. Para mim também, vitória do nosso Verdão. Iris, é isso aí, né? Logo mais a gente volta com o nosso pós-jogo. E tá sendo difícil, cara. Hoje foi um dia muito complicado de gravar. Poucas vezes a gente teve essa dificuldade, porque a vontade de rir o tempo todo aí do time do Universitário não para, né? O chocolate distribuído para todo mundo aí. Tem alguma coisa a comentar desse passeio do Coelho lá pelo lado do Anésia Brasileira Alvarenga, Iris? Alex, é uma coisa assim que não me causa tristeza, né? Pelo contrário, com todo o respeito que eu tenho para os nossos irmãos, dá uma alegria na gente, assim, quase que meio assim, exacerbada, meio uma desproporção sentimental terrível. Isso alimenta a rivalidade, isso é bom, a rivalidade sadia, com respeito, né, sem violência. Eu sei que se fosse o contrário, eles estariam contentes demais também. Eu não posso esconder a minha alegria, ela é notória, patente. E você sabia, né, Iris? Enquanto a gente gravava aqui esse pré-jogo, pouco mais de 16 minutos, era gol do América, e gol do América, e gol do América, mas faz parte. É isso aí, torcedor. Fique ligado. Voltamos logo mais após o jogo. Na segunda-feira, aquela live super especial. E que o Verdão consiga os 3 pontos. Um abraço, Iris. Um abraço, torcedor.